Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz em poder estar de volta com vocês aqui no nosso programa Conversa Teológica, aqui no canal Felipe Silva Oficial. Quero já de antemão agradecer você que está inscrito no canal, você que está nos acompanhando aí, fortalecendo esse projeto que nasceu no coração de Deus. Pedir a você que esteja compartilhando esses vídeos, compartilhando o estudo da palavra, você que ama a palavra de Deus, esteja conosco nesse propósito de estudar mais a palavra, se aproximar mais do Senhor através do estudo da palavra de Deus. Nós estaremos já fazendo sorteios, né? Você está acompanhando aí, sorteios que estão entrando no canal para as pessoas que têm comentado os programas, têm participado conosco, colocado propostas de estudo bíblico, colocado aí perguntas bíblicas, marcando irmãos aí, pessoas nos nossos vídeos, nos comentários. Nós estamos sorteando, né? A Bíblia do Culto, da editora Betel, na versão João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, junto com a Harpa Cristã. Estamos sorteando o livro de escatologia, escrito pelo pastor Ivaldo Prates, da editora Betel, e que foi prometido no curso de teologia, na conversa do programa da trilogia com o pastor Moisés Martins. E também estamos sorteando a caneca do canal Felipe Silva Oficial, para você que é nosso parceiro. Hoje, nós estamos aqui iniciando um estudo bíblico com o tema Os Perigos de Viver Contra a Vontade de Deus. Nós poderíamos também chamar esse estudo de Os Perigos de Viver Longe da Presença de Deus. Hoje nós vamos basear e fundamentar o nosso estudo bíblico no livro do profeta Jonas. A partir do capítulo 1, nós vamos fazer uma leitura agora do versículo 1 até o versículo de número 15, ok? Então vamos lá, a leitura. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Bom,
com o tema Os Perigos de Viver Longe da Presença do Senhor, longe da presença de Deus, ou os perigos de viver contra a vontade de Deus, baseado no livro do profeta Jonas. Esse texto é um texto muito conhecido, é um texto que muitas vezes já foi pregado, ministrado, né? E você provavelmente já tem escutado algum sermão sobre esse texto. Mas eu quero usar esse texto como uma base fundamental para a gente caminhar sobre o tema. Então eu poderia dizer que é um estudo baseado no tema, um estudo temático dessa palavra. E eu quero falar alguma coisa sobre o livro do profeta Jonas. Você sabe que o livro do profeta Jonas, ele é datado cerca de 760 anos antes de Cristo. O texto que nós acabamos de ler, do capítulo 1, ele tem por datação 760 anos antes de Cristo a 612 anos. O tema do livro do profeta Jonas é a compaixão de Deus por todos os seres humanos. E baseado nesse propósito, esse livro foi escrito para enfatizar justamente o amor de Deus por todas as pessoas. E com o propósito de mostrar a todos a misericórdia de Deus. Como Deus é misericordioso, como Deus ele é bondoso, como Deus ele está pronto a perdoar e pronto a usar da sua misericórdia. O propósito do livro do profeta Jonas é destacar como Deus ama e como esse amor de Deus é demonstrado na ação de Deus quando há uma necessidade de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia, como diz Lamentações de Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje, quando você se levantou, houve uma renovação de misericórdia de Deus para a sua vida. E é essa misericórdia que é a causa principal e fundamental de não sermos consumidos pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Deus é Deus de misericórdia. Oh, glória a Deus. Jonas, o próprio texto das Escrituras está dizendo que Jonas era filho de um homem chamado Amitai. O nome chamado Amitai, o nome do pai de Jonas, Amitai, quer dizer minha verdade. O nome Amitai no hebraico quer dizer minha verdade. E o nome Jonas tem o significado de pomba. Pomba é o significado do nome de Jonas. O texto bíblico está nos dizendo que Jonas ouve a palavra do Senhor. Jonas ouve a palavra de Deus, que dá a ele uma instrução para que ele fizesse algo que estava dentro dos planos de Deus. E aí nós entendemos que quando a igreja leva a sério o mandamento de Deus para levantar e ir às nações do mundo, aquelas pessoas que ouvem a palavra e respondem com fé, experimentam a misericórdia e o perdão de Deus na medida de sua mudança de vida e do impacto sobre a sua cultura. Então nós, quando temos uma palavra, uma voz de ordem de Deus para levarmos o evangelho às nações, aos povos, assim como o profeta Jonas recebeu uma voz de ordem de Deus, não é geralmente uma palavra de ordem de Deus no intuito de fazer o povo perecer, no intuito de fazer o povo sofrer. Deus não levanta um profeta para castigar um povo no sentido de ser uma ordem maligna para o povo. Não, esse não é o nosso Deus. Tudo que Deus faz é com propósito de restauração. Tudo que Deus faz é com propósito de edificação. Tudo que Deus faz é com o propósito de atrair as pessoas para o seu amor, de atrair as pessoas que andam errante pelo seu caminho, para o caminho de paz, para o caminho de bênção, para um caminho de direcionamento do Senhor. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus sempre é a melhor coisa a ser seguida. A vontade de Deus sempre vem de encontro à nossa vida para nos abençoar. Essa é a vontade de Deus. E o profeta Jonas, nós temos convicção de que conhecia Deus, porque Jonas era um profeta. E o profeta conhece o seu Senhor. O profeta sabe o caráter do seu Senhor.
E aí a gente começa a olhar para o livro de Jonas e começa a pensar, por que é então que Jonas, conhecendo o caráter de Deus, sabendo que Deus é um Deus maravilhoso, que o propósito das profecias de Deus sempre é atrair as pessoas para si, por que então que Jonas não cumpre o desejo de Deus, não cumpre a ordem de Deus e não vai à cidade que Deus envia com o propósito estabelecido por Deus? Vamos lá, é a primeira pergunta que a gente deixa no ar. Por que Jonas não obedeceu à voz de Deus? Versículo de número 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Olha isso. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. O versículo 2 então diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos destacar algumas coisas importantes aqui. Você já viu comigo que no 3 ele foge da presença de Deus para a cidade de Tarsis. Mas no 2 agora, como nós lemos novamente, Deus está mandando ele ir para a cidade de Nínive para clamar contra Nínive por causa do pecado de Nínive. A palavra Nínive, que dá nome a essa cidade, ela tem um significado de bela, adorável. Por que bela e adorável? Dizem os historiadores que o nome da cidade faz uma menção à deusa, que era a deusa daquele povo, que era a deusa dos sumérios. Muito provavelmente o nome Nínive é uma homenagem que a cidade fez, que aquela grande cidade faz, à sua deusa, né? Que é a deusa suméria Ishtar. A deusa Ishtar. Essa deusa era conhecida como deusa da fertilidade, né? Como a deusa dessa cultura, que vai ganhando novas aplicações, novas contextualizações, novos significados e sentidos em outras culturas também. Né? Outras aparições dessa deusa acontecem em diversas culturas, mas tudo indica que o nome Nínive é uma dedicação da cidade a essa deusa suméria Ishtar. Então a gente começa a perceber que esse povo era um povo desnorteado, era um povo que não servia a Deus, era um povo voltado para o pecado e culto a deuses pagãos. Era um povo voltado para essa cultura, né, de pecado, para esse envolvimento de pecado. Era um povo que estava totalmente mergulhado nessas práticas pecaminosas. E Deus agora, se entristecendo com o povo, Deus envia ali o seu profeta, só que ele, ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E a cidade de Tarsis quer dizer costa do mar. Preste atenção nesse detalhe. A palavra Tarsis quer dizer costa do mar. Essa cidade, segundo as pesquisas, ela poderia estar situada na costa do sudeste da Espanha. E aí há algo interessante sobre isso, no estudo que está na Bíblia de Estudo Plenitude, se você quiser acompanhar. Na Bíblia de Estudo Plenitude tem algo interessante que fala sobre a cidade de Tarsis, que ela é considerada pela maioria como sendo Tartessus. Situada na costa do sudeste da Espanha, como tal, ela representa um lugar distante onde Deus não havia ainda se revelado. Jonas estava tentando fugir de diante da face do Senhor. Então ele foge para essa cidade porque dentro do pensamento, olha só, olha que coisa interessante isso. Dentro do pensamento de Jonas, ele indo para a cidade de Tarsis, ele estaria fugindo completamente da presença de Deus, porque naquele lugar Deus ainda não havia se revelado ao povo. Pergunto eu agora para você, há algum lugar que nós podemos nos esconder de Deus? Há algum lugar que poderíamos classificar como esconderijo da presença do Senhor? Será que existe algum lugar que Deus não tem acesso? Será que existe algum lugar que o homem pode se colocar e que Deus não verá? Será que existe? Será que existe algum lugar que seja possível de nós irmos para longe da presença de Deus, lugar que Deus não consiga nos ver?
Meu Deus, Jonas pensou que a cidade de Tarso, pelo fato de ali não haver profeticamente ainda sido usado nenhum profeta, então Jonas pensou, é um lugar abandonado por Deus. Deus ainda não se revelou a esse lugar. E Jonas foge para essa cidade no intuito de fugir da direção de Deus. Olha, toda fuga da vontade de Deus implica em descida espiritual. Presta atenção nisso. Toda fuga da presença de Deus implica em descida espiritual. O versículo 3 já começa nos mostrando isso. Presta atenção no que diz o texto. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Primeiro ele se levanta para fugir. Agora olha o que acontece. E descendo a Jope, olha só, Deus o envia a Nínive, ele foge para Tarsis e começa um processo de descida. Ó, descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Segundo passo de descida. Para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Versículo de número 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Aí vem o 5, olha. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um no seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Deus o mandou para Nínive, ele desce para Jope, depois desce para dentro do navio, depois desce para o porão, e depois da descida do porão, que ele já está no último lugar onde poderia estar dentro do navio, ele agora dorme um sono profundo. Eu entendo que esse sono de Jonas não é um sono natural, mas esse sono de Jonas faz uma referência ao sono espiritual que todos aqueles que se afastam de Deus passam a ter. Um dos perigos de se afastar da presença de Deus é viver um grande e profundo sono espiritual. É quando a pessoa já vive um vazio tão grande da presença de Deus que ela já não consegue mais ter sensibilidade nem para perceber quando o perigo está à sua porta. Porque enquanto todo mundo, o texto está dizendo que eles estavam atônitos, que os marinheiros estavam com medo, e aí eu abro mais um parêntese no estudo, esses marinheiros muito provavelmente eram fenícios, né? Por que eram fenícios? Porque o texto aqui, ó, interessante aqui, que eu estou usando a Bíblia de Estudo da Plenitude para enfatizar alguns comentários interessantes que eu encontrei aqui. Olha só, provavelmente cada um dos marinheiros, que muito provavelmente fenícios, né? E esses marinheiros têm características no texto politeístas. Olha só, tivesse um Deus pessoal, um Deus da família e um Deus nacional. Por que que a gente chega nessa conclusão e que eles chegaram nessa conclusão? Quando a gente analisa o versículo 5, olha o que ele está dizendo no versículo 5 agora, dentro dessa aplicação. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Ou seja, os marinheiros que estavam ali não proferiam as mesmas visões espirituais, a mesma visão espiritual. Eles não serviam ao mesmo Deus, senão eles não clamariam cada um ao seu Deus, mas eles clamariam todos juntos ao seu Deus. Mas eles clamavam aos seus deuses, ou seja, cada um deles tinha um Deus pessoal. Eles acreditavam em algo e cada um acreditava particularmente num Deus pessoal da sua família, da sua tradição. Então o que a gente está vendo aqui agora é uma coisa terrível, porque Jonas, ele entra num navio e dentro de um convívio politeísta, ele começa a passar uma vergonha no meio de todos aqueles irmãos que estavam ali, daquelas pessoas que estavam ali, que professavam cultura diferente, professavam, que tinham visões espirituais diferentes de Jonas. Olha só, a pessoa quando ela está afastada da presença de Deus, principalmente quando ela tem um chamado de Deus, que era o caso de Jonas, que era um profeta, era um homem que tinha uma missão, ele chega num estado tão profundo de abismo, que ele passa a ser vergonha diante dos outros.
Os outros que estavam ali agora, tentando encontrar a causa do que estava acontecendo com eles, chegaram em Jonas. Enquanto eles, olha só, hein, isso acontece muito no nosso meio. Enquanto eles que não conheciam Deus de Israel, não tinham relacionamento com Deus de Israel, não estavam vivendo uma vida de comunhão com Deus de Israel, não tinham um chamado ministério como o profeta tinha, eles estavam percebendo que estavam vivendo um grande momento de perigo. E estavam tentando fazer alguma coisa para sair da situação, enquanto aquele que na verdade sobre eles ali servia o verdadeiro e único Deus, o verdadeiro e único Deus, era ele para estar na frente de tudo aquilo ali, dizendo: não, se unam comigo aqui, vamos clamar ao Senhor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, ele pode nos livrar desse problema. Não, ele, que era o único que conhecia o Todo-Poderoso, estava enfurnado lá no porão e dormindo sono espiritual. Tem muitos crentes vivendo sono espiritual. Muitos crentes que já desceram tanto, tentando se esconder da presença de Deus e não estão conseguindo perceber o estado de profundo porão que se encontram. Já desceram tanto pelo fato da desobediência, já desceram tanto pelo fato da rebeldia, já desceram tanto porque não querem ser submissos à vontade de Deus. Todo mundo ao redor dele já percebeu que ele está no porão, que ele está dormindo um sono espiritual, mas ele não quer reconhecer o seu próprio erro. Jonas está lá agora, num profundo descaso que ele mesmo se colocou. Todos agora estão olhando para a situação e chegaram em Jonas, que se encontra no meio dessa circunstância. Com essa observação, a gente encerra o primeiro programa e eu já quero te convidar para o hashtag 2, os perigos de viver contra a vontade de Deus. Continua conosco. Vai para o hashtag 2 e vamos continuar o nosso estudo bíblico.